Vamos aqui. Eu falava do Wesley Safadão. Põe o show lá daquele bonito dele. Repara, solta aí. Terminou. Olha lá, abre o áudio, abre o áudio. A gente briga e separa, a gente separa e volta. Eu levo tapa na cara, eu que apanha, ela chora. Sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira, falando da minha vida, gente sem eira nem beira. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou, jurei. Eu apronto, ela perdoa. E aí, moral da história, o Wesley Safadão. O Wesley Safadão tava dando um show na Praia do Forte, Salvador, Bahia, quando, de repente, um homem começou a atirar pro alto. O segurança, põe o show lá do tiroteio, olha aí, ó. Ele tava aí nesse show cantando a música dele lá, 99% anjo, 1% vagabundo. Cruz credo. Aí, resumo, título esquisito de música. Mas, enfim, ele é um fenômeno que lota todos os lugares que vai. E ele estava fazendo exatamente esse show quando, de repente, um homem começa a atirar pro alto. O homem começa a atirar pro alto, nisso corre um segurança e taca a bala no homem. O homem taca a bala no segurança. Os dois eram policiais militares. Põe no Cidade. A confusão aconteceu durante o intervalo de um show na Praia do Forte. O Wesley Safadão foi a principal atração do evento. Segundo as investigações, o soldado da Polícia Militar estava na festa com amigos e teria começado a atirar sem um motivo aparente. Um outro policial que estava trabalhando como segurança revidou. E essa troca de tiros provocou pânico e muita correria. O soldado passou por uma cirurgia e está internado na unidade de terapia intensiva do Menandro de Faria. O segurança, que também ficou ferido durante o tiroteio, continua em observação nesta mesma unidade. Após o susto, a festa ainda continuou. Nesta foto dá para se ter uma ideia da quantidade de pessoas que acompanharam as atrações. O cantor agradeceu em uma rede social a participação do público, mas não comentou o ocorrido. E aí você vê, ó, abre o áudio. Você vê, quer dizer, esses artistas atraem muita gente, mas num determinado momento, né, tinha que ter uma segurança na entrada para ninguém entrar armado. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? Mais óbvia do mundo. Mas não foi lá só, não. Corta pra mim. Divide aqui pra mim, por favor. Essa moça chama-se Juliana. Juliana trabalha como auxiliar de cozinha num hotel, num grande hotel. E aí, o que ela fez na noite de sábado? Ela preparou em casa uma comida pro dia seguinte ser servida na Páscoa. E ela falou pra família, ó, vou sair com uma amiga minha, vou até uma baladinha ali e tal, e tá tudo certo. Ela foi e não voltou. O que aconteceu? Dois homens, na hora que ela chega, dois homens tinham sido expulsos da balada. Eles foram no estacionamento, pegaram o carro e começaram a atirar. Um segurança da boate e mais 3 clientes foram baleados, estão internados. E ela morreu. Exatamente isso. Ela chegou exatamente na hora em que os caras voltaram atirando. Quer dizer, eu fico pensando assim, fizeram a maior campanha de desarmamento, pararam o país, gastaram o dinheiro com publicidade, pintaram e bordaram, não adiantou nada. Cada vez os bandidos têm mais armas, cada vez aparecem mais armas e, evidentemente, elas só podem entrar por um lugar, pelas fronteiras. Se você vai em algumas fronteiras, como, por exemplo, a fronteira que a gente tem com o Paraguai, você vai para o lado do Paraguai e você compra o que você quiser. De metralhadora a revólver 22, né? de
de AR-15 a Magnum. Quer dizer, e aí você entra com toda a facilidade do mundo. Põe no Cidade. Em pleno domingo de Páscoa, essa movimentação toda em uma casa do Morro do Meio, em Joinville, parecia uma reunião comum de familiares e amigos para comemorar a data, né? Mas não foi. Na verdade, eles foram até o endereço para velar Juliana Maria Cedral, de 32 anos. Segundo conhecidos que não quiseram gravar entrevista, a jovem que trabalhava como auxiliar de cozinha em um hospital da cidade já tinha preparado até a sobremesa do almoço que teria com a família no domingo, mas não conseguiu provar. Essa foto, tirada dentro de uma casa noturna, foi o último registro feito pela garota. Nas redes sociais, a última postagem do dia 26 de março mostra a fé que Juliana fazia questão de compartilhar. Juliana foi uma das 5 pessoas baleadas em frente a essa boate em Joinville na madrugada de domingo. A polícia e algumas pessoas que estavam aqui disseram que a uma certa altura da noite houve uma discussão lá dentro. Por conta disso, 2 homens foram retirados do estabelecimento. Mas a confusão não parou por aí, não. De acordo com a Polícia Militar, uma das linhas de investigação aponta que um desses homens teria saído, buscado uma arma e voltado atirando. Outra hipótese é que um terceiro homem teria sido chamado e, de dentro do carro, começado a disparar contra o público. Alexandre Matei Schmidt, de 41 anos, que trabalhava como segurança da casa, que levou um tiro no tórax, e Rodrigo Fermiano, de 19 anos, cliente da boate, atingido no abdômen, permanecem internados. Pô, bem, resumo, cada vez mais, né, eu falava, cada vez mais tem mais arma, cada vez mais se tem com toda a facilidade mais acesso e, evidentemente, que essas armas não entram caminhando sozinhas. E mais do que isso, parte dessas armas, e tem por isso tem um monte de policial preso por causa disso, vem trazida por policiais ou escoltadas por policiais. Quer dizer, e por isso, repito, tem policiais, vários, presos exatamente por facilitar essa entrega das armas. E às vezes até, vou lhe dizer, porque eu fiz uma longa reportagem uma vez mostrando isso, ainda numa série que eu fiz para o Jornal Nacional, na minha época lá da Globo. O que que ocorre? Qual é o seguinte, os policiais, naquela época era um policial federal. Ele, com o grupo dele, eles iam para os morros, tomavam as armas dos traficantes e vendiam para outros traficantes. E eles davam entrada em uma arma e sumiam com 4, 5. Quer dizer, imaginar. E aí a gente consegue entender como é que entra tanta arma. Né? Primeiro que eu não consigo entender por que nós não vigiamos as nossas fronteiras usando as forças armadas. Nós não estamos em guerra. Como nós não estamos em guerra? Nós estamos numa guerra contra a corrupção. Mas isso é uma coisa que a Polícia Federal e a Justiça vão resolver. Agora, em relação à fronteira, o que adianta? Por exemplo, aqui em São Paulo, tem, em pleno centro, pleno São Paulo, capital, tem uma gigantesca casa, sede da Marinha. Só vocês forem andar dentro do rio Tietê, né? Quando, na verdade, isso não... Tem um quartel aqui gigantesco do Exército, né, do Comando do Sudeste. Caramba, tem que colocar esse povo todo na fronteira para vigiar o país. Ficar aqui batendo continência e marchando para lá e para cá nos parques do Ibirapuera não muda nada na vida de um país. Está preparando para que guerra, se a guerra já está instalada? A guerra que está instalada é a guerra do crime dentro do país. Nós temos uma guerra civil permanente, onde nós somos as vítimas. E o Exército, Marinha e Aeronáutica deveriam deslocar suas tropas para as fronteiras, para a gente criar um sistema de segurança, para não ficar esse queijo suíço que entra por tudo que é buraco de tudo, de droga, arma, tudo que é bobagem entra, e você consegue com a maior facilidade. E aí, ó, no do Wesley Safadão, 2 PM mortos. Um PM fazendo a segurança, mortos não, feridos. Um PM fazendo a segurança, atirou no outro PM, que foi fazer a arruaça e dar tiro pro alto. E a menina vai para um lugar, na hora que ela entra, saem 2 caras que tinham brigado lá dentro da boate, foram expulsos, atirando, mataram a moça e feriram outros 4. Porque arma que entra com a maior
paz de espírito. Por sinal, troca aqui. Bloque. O que acontece aqui é o seguinte. Essa moça, ela é pivô de uma história. Esse aqui é o Yuri. Yuri tem 16 anos, né? É estudante e está tudo certo. E esse aqui, Edmilson, 34 anos. E o que acontece? Os dois se apaixonam pela mesma mulher, Andressa, e vira um triângulo. Edmilson é casado. Edmilson é casado e está fazendo sapeca e aiá, pulando cerca. Só que ela também está chegada no Yuri. O que acontece? Naquele dia, Yuri vem voltando para casa, quando Edmilson vai lá e diz: ô moleque, qual é? O que está dando em cima da minha namorada? Ele disse: você é casado. E não sei o que, virou uma confusão. Ele foi, atirou no menino, né? Atirou no menino, matou o garoto e ele está foragido. Põe no Cidade. Uma vizinha que desperta a paixão de dois homens. Na verdade, de um homem e de um garoto de 16 anos. Um triângulo amoroso fatal. Andressa é a mulher apontada como a sedutora que encantou o coração do adolescente Yuri, rapaz que entrou na mira de Edmilson, suposto amante de Andressa. Ele tem um pretérito de se envolver com mulheres casadas, né? Isso com certeza é um barril de pólvora, né? Os personagens dessa história viviam nessa mesma rua, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O Edmilson, mecânico, mais conhecido por Paraíba, vivia aqui, nessa casa que está com o portão queimado. A uma distância de 4 residências apenas, vivia o Yuri, naquela casa amarela. Tanto ele quanto Edmilson são moradores antigos daqui. O Yuri desde que nasceu, o Edmilson há 15 anos. 3 anos antes do assassinato veio para cá a Andressa. Ela morava de aluguel no último apartamento deste sobrado bege com o marido, a filha e 2 sobrinhas. Como o relacionamento dessas 3 pessoas acabou em morte, a gente vai tentar entender agora, aqui, com a família do Yuri. Dona Gislaine é a avó do Yuri. Cuidou dele nos últimos anos, depois que a mãe, divorciada do pai do menino, sofreu um acidente de trânsito e não teve mais condições de saúde para criar o filho. Ela esteve com o neto até o último instante de vida. Eu entrei, segurei na mão dele, ele estava sem nenhum aparelho mais, tinham tirado todos. E aí ela falou que ele tinha tido uma parada cardíaca na madrugada e que eles conseguiram ressuscitar, mas que ele não estava bem. Aí eu segurei na mão dele e comecei a ungir ele com olhinho, orar. E aí eu fui ficando assim, roxeado as pontas das unhas dele, os lábios, começou a vir umas manchas avermelhadas assim nele. Aí a médica veio e olhou o olho dele e falou: ele acabou de falecer. Para mim foi muito difícil mesmo. O adolescente que ia fazer o 9º ano do ensino fundamental aproveitava o restante das férias escolares para andar de skate. E foi na volta do skate que Yuri encontrou Edmilson pela última vez. O lugar é como um memorial para a avó. O avô de criação se emociona ao falar do rapaz. A gente era amigo, como se fosse um neto mesmo. A gente ia nos lugares, ele ia junto, era um amigo. Só restou a saudade agora e a gente pede justiça para que ache o assassino dele, que é uma perda irreparável. Foi numa terça-feira. Testemunhas dizem que Yuri voltava sozinho, apressado, para almoçar com a avó, quando foi parado por Edmilson em frente à oficina mecânica dele. A conversa virou discussão e em segundos um disparo foi efetuado, quase em frente à casa onde o menino morava. Enquanto a senhora estava aqui, muito nervosa, a senhora parou um carro na rua para pedir socorro.
quem estava nesse carro? Tava o baianinho e do lado tinha uma pessoa. E na hora eu nem... Era o carro do Edmilson. Ele subiu, na hora que ele atirou no Yuri, ele subiu e foi na casa do baianinho e relatou lá que tinha matado o Yuri. Ele já falou matado. E ele, segundo eu fiquei sabendo, esse parente dele, baianinho, pegou e falou para ele: você tem que fugir daqui, fugir. E entraram dentro da caminhonete e desceram pela essa mesma rua. E eu fui parar exatamente o carro dele pedindo socorro. E ele falou que não podia socorrer e saiu em disparada. Yuri foi levado para o hospital universitário da cidade. Ficou internado na UTI. A única perspectiva que os médicos davam para a família era de que, se o menino sobrevivesse, ficaria paraplégico. Enquanto Yuri lutava pela vida, Edmilson e Andressa lutavam para desaparecer. Os vizinhos dizem que ela convenceu o marido a fazer a mudança ainda de madrugada para outra cidade naquele mesmo dia. Edmilson também sumiu. Dias depois, o advogado dele foi até a delegacia de Bragança e disse que ele iria se apresentar. Mas isso nunca aconteceu. A prisão do mecânico foi decretada e ele está foragido. A família do Yuri acredita que ele foi para o nordeste do país, para onde havia levado a mulher com quem é casado, dias antes de atirar no rapaz. A intenção dele era voltar e morar com a Andressa na casa dele aqui. Só que quando ele chegou, a Andressa não quis, disse que estava apaixonada, gostando de outra pessoa e não ia morar com ele, né? E ele se revoltou e eu acho que ele ficou sabendo que era o Yuri, ele começou a mandar recados pro Yuri, essas coisas assim, que eu só fiquei sabendo depois desse tiro. Andressa chegou a ser localizada. Disse que não sabe do paradeiro de Edmilson e negou qualquer envolvimento com ele e com Yuri. Uma farsa, segundo a família do garoto. Ela não tinha caso só com meu neto, com outras pessoas também, né? Então, ela já veio de Atibaia fugida por causa de casos assim. Aí chegou aqui, ela fez a mesma coisa. Até quando ela vai ficar tirando vida do filho dos outros? A internação do estudante durou 2 semanas. Mesmo debilitada, a mãe quis falar com nossa equipe na época. Revelou o medo que tinha de perder o filho. Não consigo nem sair de perto dele. Se depender de mim, eu dava a minha vida por ele. E o temor da Daniela se confirmou. Yuri não resistiu. Após a morte, uma retaliação aconteceu na rua onde ele foi baleado. Na noite seguinte ao enterro do corpo do Yuri, aconteceu um atentado aqui nessa rua. A casa do Edmilson, essa daqui, que o Nivaldo mostra para você, foi alvo de pessoas indignadas com a morte do garoto e que vieram aqui e atearam fogo na casa. O parente do Edmilson veio aqui depois, fechou esse portão que estava aberto, estava arrombado. Quando vocês ficam aqui, a gente vai mostrar um pouco mais aqui no detalhe. O incêndio destruiu o portão, olha só para cima também, o forro aqui da entrada da casa. Essa parente do Edmilson veio aqui, depois que a polícia foi acionada, e trancou tudo. E aqui a gente vê pela brecha aqui do portão que existe muita cinza lá dentro. O que havia no local foi queimado. Resposta da população indignada com o que aconteceu com esse garoto. A polícia foi chamada, mas ninguém foi identificado como autor do incêndio. Na tentativa de ajudar na localização do mecânico, a família do Yuri decidiu oferecer uma recompensa no valor de R$5.000 para quem denunciar onde Edmilson está. Denúncia que só pode ser feita junto à polícia. Eles também vão fazer uma passeata para cobrar justiça. Uma forma que encontraram para compartilhar a revolta que estão sentindo. Para a avó do Yuri, o envolvimento com Andressa foi uma aventura que não tinha como terminar bem. Tudo que eu tenho agora é esse papel escrito óbito, né? Tudo acabou nisso aqui. Né? E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem,
Se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.